Marcelo desmentiu cabalmente qualquer intenção de impedir que o Chega integrasse o governo. André Ventura diz que o Presidente da República não se opõe à entrada do Chega no Executivo. Eu queria começar por dizer duas coisas que me parece importante que o país saiba. A primeira, como não poderia deixar de ser, foi que, em nome do Chega, dos seus militantes e dos seus órgãos, questionei positivamente o Sr. Presidente da República sobre a notícia de que o Presidente da República estaria a desenvolver esforços ou pretendia que o Chega não integrasse o governo. Por isso, decidimos questionar o Presidente da República, visto ser esta informação contraditória com outras reuniões em que eu próprio estive com a Presidência da República e com até afirmações públicas que tinham sido feitas. Posso dizer-vos que o Sr. Presidente da República desmentiu cabalmente e categoricamente que tivesse manifestado qualquer intenção de impedir que o Chega fizesse parte, integrante ou liderante ou de qualquer outra forma do Governo da República. E essa informação foi para nós relevante, uma vez que se trata, obviamente, do chefe de Estado e de alguém com quem temos mantido um diálogo corrente. E, portanto, o Sr. Presidente da República desmentiu categoricamente a informação de que teria preferência para que o Chega não estivesse no Governo. E era particularmente importante sublinhar isso hoje. A segunda informação que trouxemos ao Presidente da República, quando ainda faltam apurar os resultados finais da eleição, é que temos muita expectativa em relação aos deputados que estão a ser eleitos com a contagem dos votos dos círculos da imigração. Os dados que temos até ao momento, dados aqui no certo sentido, são de uma forte participação de apoiantes do Chega, quer na Europa, quer no círculo fora da Europa, e por isso dá-nos a esperança de poder eleger também nos círculos da imigração, aumentando ainda mais os 48 deputados que já integram a bancada do Chega. A terceira informação foi a de que até ao momento, conforme a nossa obrigação constitucional, transmitia ao Presidente da República que até ao momento em que estamos não há ainda nenhum acordo, nem nenhum entendimento com a Aliança Democrática que permita garantir a estabilidade do Governo a 4 anos. É evidente que o Sr. Presidente da República foi também informado que o Chega jamais estaria na disposição de contribuir para qualquer maioria que integrasse o Partido Socialista a liderar o Governo de Portugal. E por isso, caso o Partido Socialista venha a ser o partido mais votado e... Pedro Nuno Santos indigitado, o Chega fará a oposição ativa e firme que tem feito até agora. Em relação ao papel da AD e do Chega nestes próximos 4 anos, ou nesta próxima legislatura, informei o Sr. Presidente da República que até ao momento não há nenhum entendimento, nem nenhum acordo que possa ser apresentado como solução governativa. E por isso, o cenário à hora a que estamos a falar é este. Naturalmente, transmiti também que continuamos a fazer todo o esforço, que será acentuado depois de conhecidos os resultados dos círculos da imigração, para que possa haver esse entendimento que dê estabilidade ao país. Finalmente, era importante que o Presidente da República soubesse que mesmo se o Partido Socialista vencer estas eleições no final, quer em número de votos, quer em número de mandatos, a maioria do Parlamento já está entre o Chega e o PSD. Mesmo que o PS venha a ter ou a ser o partido com o maior número de votos. Nesse cenário, e caso esse cenário se coloque, o Chega tudo fará para, mesmo sendo o Partido Socialista o mais votado, apresentar uma solução alternativa à Presidência da República que englobe uma maioria no Parlamento, sabendo, como é evidente,
que essa alternativa e essa maioria não dependem apenas de nós, mas que desenvolveremos esforços também nesse sentido. Ou seja, nós não aceitaremos, de ânimo leve, a indigitação de Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro ou um governo do Partido Socialista, nestas condições em que a Assembleia da República tem uma ampla maioria de mudança que pode ser concretizada em matérias tão importantes como o combate à corrupção, como o aumento das pensões, como a descida de impostos, o aumento dos salários e a melhoria dos serviços públicos. Por isso entendemos que mesmo que venha a existir essa maioria, devemos ativamente contribuir com uma coligação parlamentar, com uma junção parlamentar governativa que permita ter um governo diferente do Partido Socialista. E assim pensamos estreitar um pouco mais as hipóteses que existem do PS vir a assumir o poder em Portugal nos próximos tempos. Dr. André Ventura, estamos em diretos para a SIC Notícias. Há pouco dizia que... acordo, pelos vistos ainda está à espera de um telefonema de Luís Montenegro. Sabemos que o líder do PSD e da AD já terá reunido com o Rui Rocha. Isso não é uma indicação de que Luís Montenegro mantém o não é não? E pergunto-lhe também, disse que o Presidente da República desmentiu a notícia do Expresso. Pergunto-lhe então se nesta audiência Marcelo Rebelo de Sousa lhe garantiu exatamente o contrário do que dizia essa notícia. Bom, vamos por partes. Em relação à primeira questão, eu tentarei até ao fim, para evitar que o país entre numa nova crise política, tentarei até ao fim chegar a um entendimento. Penso que é isso que um partido, que a dimensão que o Chega alcançou, deve fazer. Luís Montenegro pode reunir com quem entender, com a Iniciativa Liberal, com o PAN, com o LIVRE, com quem entender. Isso não fará começaram conversações com o PSD. Isso não fará uma maioria na Assembleia da República. Porque para haver uma maioria é preciso Chega e PSD. Ora, só essa maioria dá garantia ao país de estabilidade nos próximos anos. E por isso eu tentarei até ao fim ter essa estabilidade para dizermos aos portugueses que estas eleições não foram em vão e que temos uma solução. Se essa solução não vier a existir, não foi da nossa parte. Luís Montenegro pode optar por governar em minoria. Pode e aceitará. Será o papel do Chega nessa circunstância? E aceitará a responsabilidade dessa minoria, que é que no caso da configuração parlamentar, não bastaria sequer a abstenção do Chega para passar, por exemplo, um orçamento do Estado. Teria que ser voto a favor. Portanto, se Luís Montenegro quer precipitar o país para eleições em 7 meses ou 8, é uma escolha que o Luís Montenegro fará. Nesse caso não tem o voto a favor do Chega. Bom, então se o Chega está a dizer que pode negociar e o PSD não quer, os votos não se vendem. Os votos trabalham, se constroem. Então o Chega diz que está disponível, quer fazer esse acordo, quer chegar a entendimento. Do outro lado dizem-nos não é não. Bom, então procurem no partido. A Ventura também, nesse caso, diz não é não. Então procurem no partido. Não, nós dizemos sim é sim. Nós estamos a construir uma alternativa. Nós estamos pela positiva, pela estabilidade. Se esses dizem, com estes não queremos falar, num partido que está basicamente em 3 blocos, Chega, PS e PSD, então o PSD terá que procurar no PS essa alternativa. O PS que já disse também que não vai fazer essa viabilização. Portanto, eu acreditarei até ao fim que é possível essa construção. Se não for, a responsabilidade será do PSD. Em relação à outra questão que colocou, sim, o Presidente garantiu que não só essa não transmite a posição dele, como não foi ele que transmitiu essa notícia. E disse-o abertamente, porque também, em nome da verdade, fomos nós que trouxemos o assunto e era sabido que era um assunto que nos preocupa, uma vez que isto foi plantado num jornal a 2 dias das eleições legislativas. Mas já começou. Luís Montenegro já lhe respondeu que enviou a pedir uma reunião para iniciar conversações ou ainda não há qualquer conversação com o PSD? Para não prejudicar nenhuma fase, preferia não responder isso agora. Qual era a outra questão que colocou? Desculpe. Se o Presidente da República lhe disse taxativamente que nunca se irá opor à presença do Chega no governo. O Presidente da República deixou-me estas palavras claras, que ele não desmentirá. E só as digo pela importância pública que elas têm. Não fazia nenhum sentido. Quem escolhe é o povo. Foram estas as palavras. Acho que palavras mais claras de Marcelo Rebelo de Sousa não podia existir. Agradeci-lhe a clareza, agradecemos a clareza em nome da direção do Chega e do grupo parlamentar, que era importante que o país não vivesse numa mentira, de que o chefe de Estado estaria a querer boicotar a presença do Chega no governo. Durante a campanha disse que o Chega só estava disponível para um acordo de governo. Agora, quando diz que o Chega está disponível para negociar medida a medida, não é o partido a recuar na posição? Não disse que estavam disponíveis a negociar nada medida a medida. Se houver um acordo de governo, haverá estabilidade. Se não houver acordo de governo, o PSD será responsável pela instabilidade que gerar. Não falei medida a medida. Em que é que consistirá este acordo de governo? Escrito?
O acordo de governo pode ter várias formulações, o que é importante é que os dois partidos se entendam, que foi esse o sentido de voto dos portugueses, por isso não deram maioria a ninguém. Por isso o PSD fica pouco acima da votação do Rui Rio em 2022 e é o único partido que verdadeiramente alcança um resultado muito mais elevado, é o Chega. Logo, o que os portugueses querem é que estes dois partidos se entendam quanto à composição do governo, aos seus objetivos, às suas finalidades, às políticas que vão prosseguir no âmbito da saúde, da habitação, dos impostos, O Chega quer estar no governo. É o que faz sentido num partido que tem mais de 1 milhão de votos, mas para nós o essencial é chegar a um acordo de governo. E como disse, estamos a lutar com toda a nossa força, com toda a nossa disponibilidade, para que esse acordo possa ser materializado. Hoje, infelizmente, não podemos trazer ainda ao Presidente da República nenhum acordo. Vamos ver se nos próximos dias esse acordo é possível. Mas esse acordo passa por medidas concretas e metas ou nomes escolhidos por ambos os partidos? Ambas as coisas. Diria Isso é essencial para... Diria que ambas as coisas. Um acordo de governo faz sentido que as pessoas e as políticas estejam entrosadas. Foi assim no último governo da PAF, foi assim durante a geringonça, embora sem presença governativa, mas com discussão de objetivos e de medidas. Quer dizer, é assim que se discutem os acordos de governo em democracias adultas e maduras, em que nenhum país, em que nenhum partido tem maioria. Por exemplo, se o programa do PSD tiver escrito que haverá o combate à corrupção, recuperação do tempo dos professores e também o subsídio das forças de segurança, isto é suficiente para o Chega aprovar o orçamento? Vamos lá ver. O Chega, o orçamento não é só um documento de medida a medida, é um documento onde as políticas macroeconómicas de um partido se anunciam para o país. Ora, não faz nenhum sentido que um partido viabilize com voto favorável um orçamento sem negociar. Isso não faz nenhum sentido. Em nenhuma democracia. Não é só na nossa, em nenhuma. Agora, há medidas pontuais, como a equiparação do suplemento de missão aos polícias e aos militares, a recuperação do tempo de serviço dos professores, a reforma estrutural do combate à corrupção, a independência da justiça. Isso pode ser feito medida a medida e aí o Chega, tal como fez no passado em relação a todos os partidos, estará sempre disposto para trabalhar. Agora, não nos podem pedir o voto a favor de um orçamento sem querer negociar com um partido que tem mais 1 milhão e 100 mil votos. Portanto, nesse caso, a responsabilidade ficará a cargo do PSD. Houve então algumas conversas com o PSD, se não, com que base é que diz que ainda não há esse acordo? Não houve sequer nenhuma conversa? Não, a base é simples, constitucionalmente os partidos devem apresentar ao Presidente da República soluções. E eu transmiti ao Presidente, não há solução ainda para apresentar da nossa parte. O PSD pode decidir, nos próximos dias, apresentar uma solução apenas minoritária e o PSD pode aceitá-la. O PS também pode apresentar uma solução minoritária e o Presidente pode aceitá-la. Da nossa parte era importante dizer se houve condições do outro lado de chegar a um acordo ou não. Não houve. E esse acordo não existe. Para já é tudo que podemos dizer. Mas falaram com o PSD e o PSD fechou a porta? Já falou com o PSD e já lhe foi dito diretamente? Eu não sei quem é o PSD, mas todos os dias eu falo com pessoas do PSD. Com as forças vivas do PSD, tem falado? Vivas e até mortas algumas. Só para ficar absolutamente claro, se o Chega não tiver pastas no novo governo, o que é que acontece? Para nós a questão nunca foi as pastas, é haver um acordo de governo. Para nós a questão nunca foi pastas ou ministérios, para nós nem os lugares. O que faz sentido é que haja um acordo de governo, com pessoas, com políticas, com objetivos. Portanto, a questão aqui nunca foi pastas. Repito, não nos podem pedir que votemos a favor de um orçamento que não negociámos quando estávamos disponíveis para isso. Porque uma coisa era o Chega a dizer assim, nós não queremos ter nada a ver com isto. Pronto? Então aí nós assumíamos essa responsabilidade. Agora, o Chega diz, tivemos este resultado, o PSD teve este, vamos sentar-nos, chegar a uma convergência em nome do país. Do outro lado dizem-nos que não. Acho que a resposta está dada a essa pergunta. Não, peça, não é? Mas não no orçamento, porque o orçamento tem que ser votado na generalidade como um documento geral que define as grandes políticas para o país. Não faz sentido que um partido simplesmente esteja lá para levantar a mão. Nós estamos no Parlamento para trabalhar, estamos no Parlamento para levar as nossas propostas e os princípios. Ora, se há um partido que diz nós não queremos ter nada a ver com isso, enfim, eu não posso fazer mais do que tenho feito nos últimos dias. Eu transmiti ao Presidente da República que até reconheceu algum excesso de voluntarismo da minha parte, que eu tenho-me multiplicado em iniciativas públicas e privadas para que haja esse acordo, para que seja possível dar estabilidade ao país. Mais do que isto não posso fazer. Deixa-me só voltar um pouco atrás. Em relação há pouco. Ok. Disse durante a campanha e antes da campanha que as forças vivas do PSD iriam acabar por forçar a demissão de Luís Montenegro. No entanto, continuando Luís Montenegro com um não a não é Chega. Atenção, estava a referir-me ao cenário do PS ficar à frente e haver uma maioria de direita. Nesse caso, não sabemos ainda se esse cenário aconteceu. Se acontecer
Esse cenário então ainda está em cima da mesa? Esse cenário estou praticamente seguro que acontecerá. E que só 2 partidos muito irresponsáveis, com a maioria que temos, por isso é que eu disse logo no início, que acho que hoje procurei estreitar o caminho do PS em relação ao poder, porque disse ao Sr. Presidente da República que mesmo que o PS venha a ser amanhã não, quarta-feira, o partido mais votado ou com mais deputados, nós procuraremos convergir à direita para que esse governo seja substituído por um governo de direita. E aí, se Luís Montenegro não quiser, terá que ser substituído pelas forças vivas ou mortas do PSD, quaisquer forças. Pergunto-lhe se abordou nesta audiência também a possibilidade do Chega ter assento no Conselho de Estado e no início também falou do voto da imigração. Já há relatos de uma percentagem alta de votos anulados. Pergunto se o Chega tomará alguma posição sobre esse assunto. Em relação à segunda questão, lateralmente falámos da presença do Chega em alguns órgãos, como resultado desta votação. Presença que é institucional e, portanto, é automática em relação à votação. Portanto, o Chega reforçará a sua vigilância sobre as instituições também, e isso é positivo. Em relação aos votos da imigração, é preocupante. Nós estamos a recolher vários relatos, tal como fizemos durante a campanha, não só de situações de potencial irregularidade, como de centenas de pessoas que voltaram a não ter boletins de voto ou cujos boletins de voto só chegaram agora. E logo que termina a contagem, para não prejudicar o processo eleitoral em curso, que eu não o quero fazer, farei publicamente uma exposição e tomaremos uma iniciativa que neste momento não quero ainda avançar, por uma única razão. Estão a decorrer contagens de votos, as instituições estão a trabalhar e a funcionar. Acho que o dever de um líder responsável é não pôr em causa, não perturbar esse processo. Mas sim, preocupa-nos muito que possamos ter uma situação parecida ou repetida de 2022, e preocupa-nos muito que milhares, se não centenas de milhares de compatriotas nossos continuem a não ter voz quando têm direito a tê-la. Mas, como digo, mal termina este processo, farei uma exposição pública com todos os seus jornalistas, com uma iniciativa que vamos tomar sobre esta matéria. Deixe-me só perguntar. Ou eventualmente impugnar essa contagem? Eu acho que todos queremos evitar anular, quer dizer, todos queremos evitar criar nova situação de instabilidade nos votos dos imigrantes e obrigar o Parlamento a esperar mais não sei quanto tempo para poder começar a trabalhar. Portanto, o que está no nosso horizonte é trabalhar pela positiva, ver o que é que correu mal e apontar falhas, não é anular procedimentos ou causar mais confusão. As pessoas já estão fartas de confusão, as pessoas querem agora estabilidade, querem agora soluções. E o que eu espero é que o Parlamento tome posse o mais rápido possível, o Governo também, para se começar a trabalhar. Como digo, depois de finalizar este processo, com todas as instituições a funcionarem, tomaremos uma iniciativa no Parlamento sobre esta matéria, que não quero adiantar, para não prejudicar a credibilidade do processo que está em curso. A revista Sábado escreveu, entretanto, que André Ventura iria avançar com um pedido formal através de um e-mail para o PSD para uma reunião. Queria perguntar se este e-mail já está escrito ou se já foi enviado. Não sei do que é que me está a falar. Honestamente, não sei mesmo. Tem havido muitas iniciativas, por e-mail ou não por e-mail. Não sei mesmo. Se soubesse, não estou a fingir que não sei mesmo. E, portanto, não vou estar a comentar uma coisa que não sei. Vou voltar a dizer-vos aquilo que está no meu coração neste momento. Estou a fazer tudo para que haja essa convergência. Seja por e-mail, por telefone, conversas que eu tenho que ter e que compreenderão que não sejam do domínio público, é o que estou a fazer. E é o que estou a procurar chegar a esse acordo. Se ele não for possível, eu também o direi com toda a mesma frontalidade. Tentámos e não foi possível. Às vezes em política não atingimos aquilo que queremos. Às vezes atingimos, outras vezes não. Já houve momentos que atingi os meus objetivos, houve momentos em que não atingi. Em política é assim. Neste momento, acho que não são nem os... Falta apenas a Marcelo Rebelo de Sousa ouvir o PS e o PSD. Ter estabilidade para 4 anos. Se outros não quiserem, não posso fazer mais do que isso. Senhores, agradeço-vos a presença de todos. Obrigado e até lá.